O louvor exalta, o louvor, como diz aí, cantando, né? Enche-me, Ele que nos enche, transforma, e aí Deus nos abençoa de uma forma sobrenatural. E eu louvo e agradeço a Deus, né? Eu estava aqui vendo os louvores, assistindo aqui, né? Os irmãos aí cantando, é muito gostoso, né, irmãos? E estava também lá dentro, conversando com o pastor Edenilson, lá se preparando para a palavra, e a gente vê o carinho dos irmãos, a gente vê o amor dos irmãos. É isso, sabe, irmãos, que move as coisas, e aí Deus vai fazendo o milagre acontecer. Ore sempre pelos nossos pastores, ore também por esta igreja, para que a gente possa, né, eu estou assim, com vontade de terminar logo, né, essa obra aí, mas as coisas têm que acontecer devagar, no caminho certo, para que a gente não possa se atropelar. Mas é através da sua fidelidade, do seu amor, irmãos, que as coisas acontecem. Então faça sempre o seu melhor, contribuindo generosamente para a obra de Deus, que é através disso que as coisas acontecem. E eu quero agradecer, falar... Uma vez estarmos em casa, na casa de Deus, junto com os nossos irmãos, também junto com os nossos irmãos que estão em casa. Me parece que a conexão, os irmãos que estão em casa caíram, mas daqui a pouquinho vai ser restabelecida aqui. E no final a gente vai estar orando pelos pedidos de oração. Se você também tiver pedido de oração, vai ser esse momento que no final nós estaremos levantando o clamor. Nós temos aí um número de irmãos, né, amigos, né, que estão hospitalizados, outros em casa, doentes, e no final a gente vai estar orando por essas pessoas, por esses irmãos em Cristo. Mas no primeiro momento eu gostaria que você fechasse seus olhos, que nós estaremos aqui clamando pela misericórdia de Deus na nossa vida, para que Ele venha se manifestar neste local e falar aos nossos corações. Amém? Feche os seus olhos e junto nós vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela Tua presença em nossas vidas, pois nós somos frutos, produtos da Tua graça e da Tua misericórdia. Nesse momento, Senhor, nós clamamos pela manifestação do Teu Santo Espírito e do Teu Santo Poder em nossas vidas. Nós, Pai, somos totalmente dependentes de Ti e clamamos, Pai, clamamos pelo Teu auxílio, pela Tua ajuda e pela, ó Deus, a atuação do Teu Espírito em nossas vidas. Venha, Senhor, abrir os nossos entendimentos para que possamos, ó Deus, compreender a mensagem que Deus tem para cada um de nós nesta noite. Assim, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Você está feliz de estar na casa de Deus? Amém? Irmãos, Deus é tremendo. Deus, Ele é maravilhoso. E a graça dEle, a misericórdia dEle se renova na nossa vida a cada manhã, conforme diz a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de compartilhar com você que está em casa, com os irmãos aqui, de uma forma presencial, uma mensagem que tem como tema consolo em tempos de angústia. Consolo em tempos de angústia. E para a gente ganhar tempo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no Salmo 77, fazendo um favor. Nos versículos, né, nos versos 6 ao 10, que nós estaremos lendo. Esse é um salmo que tem como autor Asaf, né? Então estaremos aqui hoje lendo esse lindo salmo e buscando nele alguns ensinamentos para a nossa vida. Enquanto você acha aí essa passagem, Salmo 77, eu vou dar uma olhada aqui para ver se a conexão voltou aqui. Sim, já voltamos com a conexão, então estamos aí ligados com os nossos irmãos em casa também, tá bom? Então você que está em casa e os nossos irmãos que estão aqui,
Salmo 77, versos 6 ao 10, diz o seguinte: de noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Só até aqui, amém? Nós lemos aqui, irmãos, os versos 6 ao 10, e quando nós lemos essa passagem, nós conseguimos encontrar aqui uma pessoa aflita. Isso fica muito bem caracterizado, primeiramente, pelas dúvidas que estavam no coração de Asaf. Vemos que nesse texto que nós acabamos de ler, existem muitas interrogações, muitas perguntas, demonstrando assim que o coração desse homem estava angustiado. O próprio título desse salmo é Consolo em Tempo de Angústia. Consolo em tempo de angústia. E lendo essa passagem, nós acabamos reforçando esse conhecimento, esse entendimento que Asaf passava por momentos de angústia. Quando lemos esse verso, vemos um homem angustiado, cheio de dúvidas e de interrogações. Sabe? E a gente não consegue, muitas das vezes, entender o porquê tanta angústia. Talvez Asaf tenha caído, tenha pecado, e isso a gente consegue ter uma percepção no verso 8, que ele diz assim: olha, cessou perpetuamente a tua graça. Então, provavelmente ele estava vivendo momentos de angústia, por uma queda, por um pecado, pela transgressão da lei do Senhor, nós não sabemos, mas podemos fazer algumas interrogações. O texto também não fala quanto tempo Asaf passou por essa angústia, por essa aflição, por esse sentimento. Não diz quanto tempo durou, nem a causa, nem o motivo. Simplesmente demonstra um homem com o coração angustiado. Ele estava angustiado. Talvez o motivo dessa angústia fosse um pecado presente na sua vida, não sabemos, mas assim como esse texto demonstra um homem angustiado, também ele demonstra uma solução para os dias de angústia. Então, quando lemos o Salmo 77, nós encontramos o autor desse salmo, sabe, um sentimento de angústia, de tristeza, de dúvidas, mas também encontramos aqui no Salmo 77 um remédio para toda aquela angústia. Sabe, é bom falar nisso porque nós estamos vivendo momentos de angústias. Nós estamos vivendo momentos difíceis na nossa sociedade. A cada manhã nós recebemos notícias do número alarmante de mortes por conta do Covid-19, e fora a questão da pandemia, entra-se outro risco, um risco também de uma crise econômica que pode gerar pobreza, miséria, fome sobre a nossa população. Vivemos momentos de angústia porque recebemos informação que a cada momento que passa, os leitos hospitalares estão sendo preenchidos e, se tudo encaminhar dessa forma, talvez amanhã não tenha leito para os doentes. Então, vivemos momentos de angústia. E nos momentos de angústia, nós precisamos buscar o remédio para essa dor. Precisamos buscar o remédio para essa aflição que muitas das vezes toma o nosso coração. E lendo o Salmo 77, nós conseguimos encontrar um remédio, uma solução para os dias de angústia. Talvez você esteja angustiado porque tem um ente querido hospitalizado. Talvez você esteja angustiado porque
o seu trabalho está em risco, porque a sua renda foi reduzida. Talvez você esteja angustiado porque está vivendo uma crise familiar, ou então uma crise emocional, e se você consegue se enquadrar como uma pessoa que vive momentos difíceis, de angústia, que tem perdido o seu sono, eu gostaria que você então pensasse, refletisse no remédio que a palavra de Deus nos dá. O remédio que a palavra de Deus nos dá para a cura de todo sentimento de angústia, todo sentimento de depressão, todo sentimento que tem a força de consumir o nosso interior. Então nós sabemos que o ser humano, ele é um ser humano falho, ele sofre momentos difíceis, a nossa vida é uma verdadeira montanha-russa, ora estamos no alto, ora embaixo. Sabemos que a nossa vida, tudo acontece no piscar de olhos, e isso muitas das vezes gera esse sentimento de angústia no nosso coração. Mas a palavra de Deus demonstra que existe uma solução para esse dia, que existe uma solução para esse momento. Então o autor nos dá um remédio para esses dias. Qual é o remédio para o dia de angústia? Qual é o remédio para o dia de angústia? E a gente aprende logo nos primeiros versos. Olha aí 77, no verso 1 e 2. O que Asaf fala? Amém? Diz o seguinte: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. No dia da minha angústia eu procuro o Senhor. Então, o remédio que Asaf nos dá para o dia de angústia é buscar o Senhor. Buscar a presença do Senhor, é o nosso primeiro tópico. Então, a resposta para os dias de angústia é buscar o Senhor. Sabe, a palavra de Deus, irmãos, ela nos dá diversos exemplos de pessoas que estavam passando por tribulações e invocaram o nome do Senhor. E nenhuma dessas pessoas foram rejeitadas por Deus. Todas foram abraçadas e aquela causa que ela estava passando foi completamente transformada, porque buscaram o Senhor. Então, nos dias de angústia, nós temos que buscar o Senhor. Nos dias difíceis, temos que buscar o Senhor. É o primeiro remédio que Asaf nos dá para vencermos esse dia de angústia. E é uma busca incessante, é uma busca constante, porque ele diz assim: elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Busca inconstante, uma busca perseverante, uma busca com fervor, uma busca com dedicação. Então ele diz que nós devemos buscar o Senhor. Esse é o remédio para os dias de angústia. Então, muitas das vezes recebemos notícias negativas. Eu não sei você, mas o melhor calmante que eu consigo encontrar hoje está aqui nas minhas mãos. É a palavra de Deus. Quando eu paro para ler a palavra de Deus, quando eu dobro o meu joelho, eu recebo a paz que eu preciso para suportar os dias de angústia. Ninguém na palavra de Deus que buscou o socorro de Deus foi rejeitado. Posso dar aqui diversos exemplos para você. O cego Bartimeu que clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pedro, quando estava afundando, aquela passagem que ele andou sobre as ondas e afundou, ele disse: Senhor, socorre-me. Deus o socorreu, Jesus o socorreu. Os discípulos, quando estavam no meio de uma tempestade e clamaram por socorro, Jesus dormindo na polpa daquele pequeno barco, ele acordou e trouxe paz
aos corações, mas também paz ao vento e às ondas que feriam de uma forma violenta o barco. Então, não existe, irmãos, nenhum personagem bíblico que clamou por socorro aos pés de Deus e foi rejeitado. Então, nós temos que aprender que no dia da angústia devemos buscar o Senhor. E muitas das vezes não é isso que nós vemos. Não é esse comportamento que nós vemos na vida das pessoas. Surgem os problemas e a primeira iniciativa que a pessoa tem é se afastar da casa de Deus. É deixar de orar, é deixar de ler a palavra, é deixar de jejuar, é deixar de estar aqui congregando. Aí ela se torna muito mais frágil diante dos problemas e vai ser consumido de uma forma muito maior pelos problemas que nós encontramos na vida. Então precisamos buscar o Senhor. E no livro do profeta Isaías, você não precisa abrir, 55:6, você anota aí, porque diz o seguinte: busque o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoque-no enquanto ele está perto, que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que ele se compadecerá dele, e volte-se para o Senhor nosso Deus, porque é rico em perdoar. Estamos vivendo momentos difíceis na sociedade, e eu vou dizer para vocês, o que o nosso país precisa no momento não é de uma vacina, talvez até em segundo plano, mas o que nosso país precisa literalmente é buscar ao Senhor. A nossa nação precisa ter um verdadeiro encontro com Deus. Temos aí uma população cristã no território nacional muito ampla, porém uma população que não conhece o verdadeiro poder de Deus e a manifestação do seu Santo Espírito. Por quê? Porque não buscam o Senhor de todo o coração. Então, o que nós mais precisamos hoje, em caráter de urgência, é buscar o Senhor. Esse é o primeiro remédio que Asaf nos ensina na palavra de Deus, como sair dos dias de angústia, como vencer os dias difíceis. Quando buscamos Deus nos dias das lutas, Ele nos dá um lugar na mesa, na sua santa e gloriosa mesa, e ali contemplamos a sua misericórdia. Então não há um registro sequer na palavra de pessoas que buscaram a Cristo e foram desprezados. Todas foram atendidas, todas que chegaram com o coração aquebrantado, todas que chegaram com humildade, todas que chegaram pedindo socorro, ajuda-me. Todos foram recebidos por Deus. Então, no dia da angústia, nós precisamos buscar a Deus. É a primeira coisa que nós precisamos. Mas não apenas buscar a Deus, Asaf também nos dá outros conselhos, outros remédios para o dia de angústia. Diz aí no verso 11, então é o tópico 2 dessa mensagem, nós precisamos olhar para os feitos de Deus. Verso 11, ele começa dizendo que no dia da angústia buscou o Senhor, ele registra um coração cheio de dúvidas, cheio de incerteza, cheio de interrogações, assim como Jó também possuiu no momento de crise, mas em determinado momento Asaf no 11 diz: recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das suas maravilhas da antiguidade, meditarei em todas as suas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. Se antes o pensamento dele estava direcionado para os problemas que ele possuía, se antes o pensamento de Asaf estava direcionado pelas interrogações, pelas dúvidas, pela incerteza, agora ele diz: pensarei
em todos os feitos poderosos do Senhor. Pensarei em todos os feitos poderosos do Senhor. Recordarei os feitos do Senhor. Meditarei em todas as suas obras. Então, irmãos, o segundo remédio que Ele nos dá para vencer os dias de angústia é pensar nas obras maravilhosas do nosso Deus, é recordar os feitos do Senhor, é pensar em todos os seus feitos poderosos. Então é tirar o meu pensamento do problema que me cerca e olhar para o Deus que está me sustentando. É tirar o olhar das circunstâncias que nós estamos e olhar para o trono de Deus e saber que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele está governando todas as coisas. Então ele diz que no meio da angústia devemos olhar para o passado e recordar as grandezas de Deus. Devemos olhar para a sua plena obra, que Ele fez não apenas no passado, mas que Ele fez na nossa vida. Então, não apenas o que Ele fez, mas o que Ele vai fazer, e crê ainda no Deus que transforma as circunstâncias. Então, esse tipo de comportamento, ele transforma as interrogações da vida em afirmações positivas. Então, quando eu deixo de olhar para os problemas e eu faço como Asaf, pensarei em todos os feitos poderosos de Deus, eu deixo de ver os problemas e eu começo a ver o tamanho do meu Deus. E ver o tamanho de Deus, irmãos, não é apenas quando um milagre grandioso, quando o morto é ressuscitado, quando o leproso é purificado, quando o enfermo é curado. É lembrar do poderoso agir de Deus nas coisas simples. Nas coisas simples que estão acontecendo na nossa vida. Nós precisamos olhar para os feitos de Deus, até mesmo nas coisas simples. Tem coisas simples no mundo que nós vivemos que caracteriza esse poder maravilhoso de Deus. E muitas das vezes a gente não consegue entender. Uma terra que não para de alimentar a população, que não para de produzir alimento, o sol que a cada manhã nasce num determinado horário e se põe, tudo isso caracteriza o poderoso Deus que nós servimos. Uma alma que é salva pela misericórdia de Deus. Os feitos de Deus estão constantemente na nossa vida, mas a gente não consegue enxergar porque o nosso pensamento está nas dúvidas, nas angústias, nas aquietações da vida, nas lutas da vida. Mas em cada momento Deus está se manifestando, irmãos. Hoje de manhã eu passei por uma experiência que eu vi assim, como Deus é poderoso em todas as coisas. Eu não pude estar na igreja no culto da parte da manhã, porque fui visitar um irmão que está hospitalizado no INTO, o irmão Júlio. E quando eu cheguei lá, eu falei para ele: Júlio, está passando o culto da igreja, você gostaria de participar do culto aqui junto com os irmãos? Olha, não, eu quero ver sim. Eu me higienizei ali o meu celular, dei na mãozinha dele, coloquei no último volume, ele ficou participando do culto, vendo a pregação do Alan, uma excelente mensagem. Alan está de parabéns, um jovem de Deus que tem um futuro promissor nas mãos do Senhor. E ali, Alan ministrando, pregando a palavra, e tinha uma senhora no leito. Hoje ele está sozinho no leito, Tinha um rapaz junto com ele, recebeu alta, então hoje ele está sozinho. Tinha uma senhora ali limpando o leito, passando pano no chão, limpando o banheiro, e ele escutando uma palavra de Deus. E ele ali escutando e glorificando a Deus, junto comigo, ou sentado numa poltronazinha, e ele no leito dele, deitadinho. E de repentemente, quando Alan já tinha acabado a ministração, estava no louvor final, o segurança chegou para mim e falou assim: olha, meu amigo, acabou o seu tempo de visita. E eu falei: não, tá ok, só vou fazer uma oração por ele e estou indo embora já. E quando eu comecei a orar pela vida do Júlio, aquela senhora que estava lavando um banheiro veio ao meu encontro e falou: eu gostaria de me reconciliar com Deus.
Você sabe o que é isso, irmãos? Aplauda o Senhor, que Ele é digno de honra e glória. Você consegue ver a manifestação do poder de Deus de uma forma que muitas das vezes nós não conseguimos entender. Eu lembro-me, né, que enquanto ela estava ali limpando, né, dos serviços gerais do hospital, limpando ali, eu sentia que o olhar dela estava lacrimejando, parecia que ela estava muito emocionada, mas eu não tinha entendido. Mas ali era Deus falando naquele coração. Era Deus falando naquele coração. E eu falei para ela, no final, dei um abraço nela, era desviada da Assembleia de Deus, orei por ela e eu falei para ela, minha querida, sabe o que aconteceu hoje aqui? A manifestação do poder de Deus na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida, sabe por quê? Porque eu nunca venho aqui no hospital essa hora. O horário meu de visita para esse meu amigo que está hospitalizado é sempre 1h da tarde. Sempre. Mas hoje, Deus colocou no meu coração de vir aqui cedo, chovendo, eu fui de moto, cheguei lá todo molhado, mas uma vida foi salva pelo poder de Deus. Isso é manifestação do poder de Deus que às vezes a gente não consegue entender, mas Ele está se manifestando, Ele está agindo, e o que nós devemos fazer? Fazer como Asaf, não olhar para os problemas e dizer, eu pensarei em todos os teus feitos poderosos, e não dar margem para os problemas, para as dúvidas, para as angústias e para as interrogações que surgem na nossa mente nos dias de angústia. Amém? Então devemos olhar para a sua plena obra em todas as nossas vidas. Devemos olhar dessa forma, e esse tipo de comportamento vai transformar as nossas interrogações em afirmações positivas. E quando Asaf faz isso, ele começa a ter toda uma outra visão. E se você for ler, né, do versículo 13 para baixo, ele começa a falar do poder de Deus. Quando Moisés foi guiado pelo Senhor, quando o grande mar foi aberto, né, como Deus conduziu, né, os seus filhos à terra prometida, ele começa a falar aqui. Então ele deixa de olhar para os problemas e ele começa a se relembrar de como Deus é grandioso. Então, eu quero dar um conselho para você, meu amigo e minha amiga. Quando você estiver passando por dias difíceis, faça conforme Asaf fez. Busque o Senhor de todo o seu coração. Se lance nos pés do Senhor. Se jogue nos pés do Senhor. Busque a presença de Deus, como se fosse algo que você necessita, assim como nós precisamos do oxigênio. Eu preciso da tua presença, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. Se lance nos pés dele e pense nas coisas grandiosas que ele fez, porque o seu coração vai ser tomado de esperança, o seu coração vai ser tomado de afirmações positivas, vai dar tudo certo. O seu coração vai ser tomado de certezas que o teu Deus jamais vai te abandonar. Então, quando você passar por esses momentos difíceis, olhe para Deus. Olhe para o Senhor, que com certeza a sua vida será transformada. Então, para nossas vidas, pastor, como nós devemos colocar essa palavra em prática nas nossas vidas, né? Talvez você esteja angustiado. Tem algum angustiado aqui? Em casa? Seja sincero. Irmãos, tem dia que eu acordo angustiado. Olhar para o futuro já traz uma angústia, uma incerteza, uma dúvida, porque nós não sabemos o que vai ser da nossa vida amanhã. Não existe supercrente, irmãos. Olhar para as notícias, às vezes, traz o quê? Angústia. Por isso, muitas das vezes, eu não quero nem ver. Temos que ser realistas.
E se tem alguma coisa, traga angústia no seu coração, você tem que aprender com Asaf, você tem que buscar a Deus, você tem que olhar para os feitos de Deus, não apenas os feitos poderosos, mas os feitos simples que acontecem no nosso dia a dia. Pense qual o motivo da sua angústia. Muitas das vezes nós estamos angustiados porque estamos vivendo no pecado. E o pecado, ele traz uma separação entre o homem e Deus. E você longe de Deus, irmãos, você longe de Deus será um alvo fácil para a depressão, para a tristeza. Você longe de Deus será, irmãos, alvo fácil para as circunstâncias da vida. Então, muitas das vezes nós estamos angustiados porque estamos vivendo no pecado. O pecado traz separação entre Deus e o homem. O pecado traz tristeza. O pecado traz depressão. O pecado faz com que o homem venha se esconder ou tentar se esconder da presença de Deus, como aconteceu no Éden. Qual o motivo da sua angústia? É que você tem que pensar hoje. O que tem trago angústia, dúvida, interrogações no seu coração? Se você conseguiu identificar isso, é o tempo de você mudar. E você buscar a Deus de todo o seu coração, em se entregar diante de Deus. Sabe? No momento que nós estamos vivendo, irmãos, não dá mais para brincar de que ser cristão. Temos que levar a Deus com seriedade. Não dá mais para viver com um pé no mundo e outro na igreja. Temos que fazer as coisas certas, segundo os princípios de Deus. O cerco está se fechando. A palavra de Deus está se cumprindo. E precisamos ter compromisso com a nossa vida espiritual. Precisamos ter compromisso com a nossa vida espiritual. Então, precisamos lembrar do poder de Deus. Em Hebreus 13:8, abra comigo aí, fazendo um favor a sua Bíblia. Hebreus 13:8. Coloca para mim no multimídia, por favor, Hebreus 13:8. Então diz o que? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sabe o que isso quer dizer? Que o mesmo Deus que fez feitos maravilhosos, que está escrito aqui na palavra de Deus, o Deus que curou, o Deus que ressuscitou mortos, o Deus que multiplicou alimentos, o Deus que avivou a sua noiva, a sua igreja, o Deus que transformou vidas, aquele mesmo Deus que nós lemos aqui, um Deus poderoso, Ele continua sendo o mesmo. O poder de Deus continua se manifestando da mesma forma. E aí eu bato naquela famosa tecla. O problema não está em Deus. O problema está em nós. Porque não seguimos essa cartilha de Asaf. Porque não seguimos o que a palavra de Deus nos ensina. E nos momentos da angústia, nos desesperamos, nos afastamos de Deus e valorizamos outras coisas. Valorizamos outras coisas que não têm importância nenhuma para a nossa vida. Então a gente precisa melhorar. A gente precisa melhorar. Nós precisamos crescer em intimidade com Deus. Nós precisamos crescer no nosso relacionamento com o Senhor. Então Ele continua sendo o mesmo hoje, amanhã e para todo sempre. Então, eu quero, irmãos, deixar essa reflexão para você.
eu quero deixar essa reflexão para você que está em casa, nos assistindo. Agora tem duas câmeras, tem uma aqui e uma ali. Então, está aparecendo nessa daqui. Eu quero deixar essa reflexão para você que está em casa, nos momentos de angústia, nos momentos de incerteza, nos momentos de luta. O remédio de Asaf foi, o remédio para a sua alma foi buscar a Deus e lembrar dos grandes feitos do Senhor. Deixar os problemas de lado e pensar em todos os feitos poderosos de Deus. Então, amanhã, quando você acordar de manhã e você receber uma má notícia e você sentir que isso trouxe algum efeito sobre a tua vida, sobre a tua fé, lembre-se disso. Eu preciso lembrar dos feitos poderosos do Senhor. E Ele está no controle da minha vida. Ele está me guardando. Ele está me protegendo. E tudo dará certo. Tudo dará certo. Amém? Então precisamos agir dessa forma. E assim, realmente, irmãos, seremos vencedores. O que nós precisamos é de uma mudança nas políticas públicas no nosso país. Sim. Precisamos da vacinação da nossa população? Sim. Precisamos de políticos sérios, honestos? É quase impossível, mas é o que nós precisamos. Sim, mas o que essa nação mais precisa é buscar a Deus. É buscar o Senhor. Um povo que não separa 10 minutos para dobrar o seu joelho, para orar, mas é um povo que fica 90 minutos vendo um jogo de futebol. Um povo que não defende o seu Deus diante da sociedade, mas um povo que defende um político. E briga, se for possível. E fica de mal, corta aqui, não falo mais com você. O que nós mais precisamos é buscar o nosso Deus, o poder do nosso Deus. Então, um povo que valoriza os prazeres do mundo, mas esquece de se jogar nos braços do Senhor, de buscar o Senhor. Então, é isso que a gente precisa. É isso que a igreja precisa entender, a igreja de Cristo. Hoje, a própria igreja, irmãos, ela se perdeu. Ela se perdeu. E quando eu falo igreja, eu estou falando igreja em âmbito nacional. As mensagens, os pensamentos, se pensa muito nisso e menos nas vidas, menos nas obras sociais que a igreja precisa fazer, porque a igreja primitiva fazia. Então, o que a gente precisa? A gente precisa fazer como Asaf, olhar para Deus, buscar o Senhor, nos encher do poder de Deus, nos encher da sua esperança, nos encher da sua graça, porque aí está o remédio para toda angústia. Se você tem problema de depressão, se você tem problema emocional, se você tem síndrome do pânico, se você tem problemas emocionais que te travam, o que você precisa fazer? Buscar o Senhor. Precisamos buscar a Deus, porque Ele é poderoso para transformar todas as circunstâncias da nossa vida. Amém? Guarde isso no seu coração, irmãos. Precisamos muito buscar a Deus. Eu estarei aqui lendo agora aqui alguns pedidos de oração, para ver se tem algum pedido de oração aqui hoje. Reconheço que a idade está chegando, essas letras pequenas já estão ficando difíceis para mim, mas estou conseguindo ler. Vamos lá. Amém? Irmã Lucia está pedindo oração pela neta dela, a Larissa. E temos aqui outros pedidos de oração. Irmã Terezinha, né, a avó de Mirelle, teve alta hospitalar ontem, mas tem alguns minutos, novamente voltou para o hospital.
né, foi conduzida ao hospital e está lá no Hospital Geral de Culubandê. Pneumonia e insuficiência cardíaca. Temos aí o Adão, né, que semana passada ele pediu aqui oração, está lutando contra um câncer no esôfago. Temos o seu Oswaldo, que a minha esposa colocou aqui um pedido de oração, que se encontra hospitalizado com AVC. Temos aí a Raquel, né, filha da Lilian, que pede oração também, que está lutando contra o Covid. Temos o nosso irmão Júlio Lourenço e a sua esposa Magali, que precisa de muita oração, irmãos. Temos aí também a Liz, que está entubada com Covid-19. A nossa irmã Maria José, tia do Guilherme, está hospitalizada no Hospital Geral de Culubandê. Fez uma cirurgia na perna e não se recuperou ainda. A perna não está cicatrizando. Temos aí o irmão do pastor Renato, que está hospitalizado com Covid. Temos aí a Sarita. Pastor Jorge, é isso, Sarita? Sarita, está com infecção generalizada, é prima do pastor Jorge. Temos também aqui uma irmã nossa da igreja que está com Covid-19. Por questão de resguardar a vida da pessoa, não vamos falar o nome, mas está bem, está em casa. E tem também o irmão Vander, esposo da Regina, pedindo oração pela família. O que essas pessoas precisam? Essas pessoas precisam que esse poder majestoso e maravilhoso alcance cada um deles. E nós cremos nesse poder, amém? Você que está em casa, você crê nesse poder, amém? Nós cremos nesse poder de Deus, que Deus vai estar visitando. Porém, nós temos que fazer o nosso dever de casa, buscar a Deus, buscar a Ele enquanto se pode achar, invocar o nome do Senhor, enquanto Ele está disponível para atender o nosso clamor. É isso que nós precisamos fazer. Então, guarde essa mensagem no seu coração. E talvez você não conheça essas pessoas. Talvez você tenha um parente, um ente querido que está doente. Mas nas suas orações, lembre-se desses irmãos. Fala, Senhor, visite o meu irmão que está doente. Visite essas pessoas que estão hospitalizadas no leito, com Covid. Senhor, manifesta o teu milagre nessas vidas. Senhor, traz transformação sobre essas vidas. Tu és um Deus poderoso. Coloca um propósito de orar por essas vidas. Não veja as notícias sendo desenhadas e simplesmente fique de braços cruzados, mas seja um intercessor. Ore pelas famílias enlutadas, para que Deus traga refrigério. Faça o papel que você deve fazer como igreja de Cristo, que é ser intercessora dessa sociedade que tanto carece da misericórdia de Deus, que é ser intercessora desse país, desse governo, dos nossos políticos, que tanto carece de libertação, de transformação, transformação de caráter. Seja um intercessor, porque assim a manifestação do poder de Deus vai se desencadear nessa vida. Amém? Arthur está vendo o culto também, pediu oração pela vozinha dele, amém? Eu gostaria que a igreja ficasse de pé em nome de Jesus. Temos alguns minutinhos, a gente vai separar esse tempo para a gente orar, para a gente buscar o nosso Deus, para a gente buscar a face do Senhor, porque é isso que mais precisamos. Esse é o remédio que vai transformar as nossas angústias em vitórias. Aleluias. Feche os seus olhos, vamos orar junto em nome de Jesus. Aleluias. Querido Deus e amado Pai, meu Deus, aqui, Senhor, está a Tua igreja, Senhor. A Tua noiva, Senhor, que por muitas das vezes é afligida, Pai, pelos problemas da vida. Aqui está, ó Deus, a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, que por conta de problemas, ó Deus, no decorrer de suas vidas, foram tomados pela angústia, pelo medo, pela depressão.
Meu Deus, assim como Asaf estava angustiado pelas dúvidas da vida, pelas incertezas, assim, por vezes, os nossos corações são visitados por essas interrogações. Mas, meu Pai, toma, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos. Nos ensina, Senhor, ensina a cada um de nós que nos momentos de incerteza, o que mais precisamos é buscar a Tua face. O que mais precisamos é nos lançar aos Teus pés de todo o nosso coração. Meu Deus, toma, Senhor, a vida daqueles que estão hoje aqui na Tua casa e que estão vivendo, ó Deus, dias de angústias. Aqueles que estão vivendo, ó Deus, momentos de luto, momentos de tristeza, momentos de dor. Pai, nós cremos num Deus poderoso, um Deus que manifesta o seu poder sobre a vida do ser humano. Então, meu Pai, vai nesse momento manifestando a Tua glória. Vai, Senhor, manifestando a Tua graça, o Teu poder. Visita a Tua igreja, Senhor, com os Teus dons. Visita, ó Deus, a Tua igreja com o dom da cura. Visita, ó Deus, a Tua igreja, Senhor, com Teu Santo Espírito. E vai desfazendo, meu Deus, todo o sentimento, meu Pai, todo o sentimento de angústia que invade corações. Vai tirando, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda incerteza, todo medo, todo espírito de indecisão, meu Pai. E manifesta o Teu poder sobre essas vidas. Manifesta a Tua glória. Traz a memória, Senhor, do Teu povo. Traz à memória tudo aquilo que nos traz esperança. Esperança de um dia melhor. Esperança de um futuro melhor. Esperança de transformação dos problemas em bênção sobre a nossa vida e sobre a vida da nossa família. Meu Pai, na autoridade de Cristo, eu anulo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda artimanha do maligno contra a Tua igreja, toda artimanha do maligno contra os Teus filhos e as Tuas filhas. Nós decretamos a falência do inimigo sobre esses lares, sobre essas famílias, Pai, e clamamos pela manifestação do Teu poder, e clamamos, ó Deus, pelo agir do Teu poder, pelo agir do Espírito de Deus sobre essas vidas, transformando o mais íntimo do coração, transformando, ó Deus, angústia em felicidade, em esperança e convicção que Deus está agindo, Deus está trabalhando e algo novo, as bênçãos de Deus, as maravilhas de Deus vai nos visitar e as circunstâncias difíceis da vida serão transformadas pela glória do Teu santo poder. Ó meu Pai, contempla, Senhor, a vida, Senhor, dessas pessoas que foram aqui, ó Deus, apresentadas diante de Ti. Irmãos e irmãs que estão acamados, enfermos, hospitalizados. Meu Pai, alcança cada um deles. Vai ministrando a cura, a restauração sobre essas vidas. Alcança também, meu Pai, cada um dos familiares que estão passando por momentos de luta, momentos de aflições, momentos de angústias, momentos de incerteza. Ó meu Deus, transforma essas vidas. Manifesta a Tua paz nesses corações. Vai curando, Senhor. Toma a vida da Tua filha, a irmã Terezinha. Meu Deus, visita, Senhor, vai tocando, ó Deus, no seu pulmão, desfazendo, ó Deus, toda infecção, todo mal, tudo aquilo que não provém de Ti. Vai trazendo, ó Deus, regularidade ao batimento cardíaco da Tua filha, meu Pai. Nós cremos um Deus poderoso, que pode trazer essa anciã de volta para o seu lar. Ó Deus, ministra a cura sobre a vida dela. Contempla a vida do Adão Luciano, a vida do seu Osvaldo, a vida da Raquel, a vida do Júlio, ó Pai, a vida da Liz, meu Deus, a vida da irmã Maria José,
a vida do irmão Renato em New Jersey, ó Pai, a sua família, a Sarita, o Vander e todos aqueles que estão, ó Deus, sofrendo na mão deste vírus, Pai. Ó meu Deus, o teu Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus poderoso, é um Deus que pode visitar essa nação e jogar por terra todo esse mal, e nós cremos no poder do nosso Deus. Meu Pai, vai trazendo um espírito, Pai, sobre esta nação de fraternidade, um espírito de união, porque é isso que precisamos, nos unir para vencermos esse vírus. Ó meu Pai, em nome de Jesus, visita leitos hospitalares, manifesta curas, vai transformando circunstâncias, meu Pai. Nós cremos em Ti, Senhor, e nós cremos no Teu agir. Nós cremos que o Teu Santo Espírito está aqui presente, e que esse Santo Espírito está transformando vidas, está transformando, Senhor, a vida dos feridos, está curando, libertando os cativos e oprimidos. Nós cremos que o Teu Santo Espírito está trazendo cura sobre enfermos, doentes, e eles são sarados pelo Teu glorioso poder. Nós cremos em Ti e entregamos diante de Ti a nossa vida, entregamos diante de Ti, Senhor, o nosso ser, as nossas dúvidas, as nossas aquietações. Ó Pai, nos ensina, Senhor, nos ensina a descansar em Ti e esperar o tempo de Deus em nossas vidas. Assim, meu Pai, nós oramos e Te agradecemos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não perca essa sintonia com Deus, continue no mesmo espírito de oração, e vamos cantar esse louvor junto, que diz: o Espírito de Deus está aqui, mas Ele não está apenas aqui